Bom dia! E hoje estamos no capítulo 22. Faltam 9 dias para encerrarmos o livro de Provérbios. 9 dias, meu povo! Meu Deus! Vamos lá para o capítulo 22. Hoje eu marquei tantos versículos, mas eu vou ler bem rapidinho. Tá? Eu fico me programando para ler 10 minutinhos e quando eu vou ver, eu já li meia hora. Gente do céu, que negócio é esse? E às vezes eu paro para reler o que foi que eu falei, para ouvir o que foi que eu falei. Eu fico, gente, eu falei isso? Gente, eu falei isso, eu não lembro não o que foi que eu falei. O que que acontece, hein? Mas vamos lá. Capítulo 22, hoje do livro de Provérbios. Tem muitos ensinamentos aqui bem interessantes. E eu fiz a marcação aqui para ler alguns versículos alternados. E vamos lá. No primeiro versículo já começa assim: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, a Bíblia está falando que é mais importante o seu nome, né? O nome que você carrega, o caráter que você carrega, do que as suas riquezas. Porque não adianta você ter riquezas terrenas e você ser uma pessoa, né? Uma pessoa que tem um nome sujo, no sentido assim de ser desonesta, né? De ser soberba, de que as pessoas, quando ouvir falar do seu nome, te remeta a algo negativo, né? Então, do que adianta? Do que adianta você ter status? Do que adianta você ter um bom cargo se as pessoas não olham para você e não te admiram, não se alegram, não pensam em você e se remetem a algo bom? A Bíblia fala que é melhor você ter um bom nome do que você ter muitos bens, ter muitas riquezas e não ter nada além disso. Como eu já falei aqui no decorrer dos estudos, tem gente que é tão rica, tem gente que é tão pobre que não tem nada além de dinheiro, né? São pessoas pobres de espírito, são pessoas pobres de caráter, pobres de amizades, não tem nada a oferecer, não oferecem nada na verdade. Elas não se doam, elas não são egoístas, são egocêntricas, não pensam em ninguém além de si mesmas. E a Bíblia fala o quê? É melhor um bom nome. O que é que as pessoas lembram quando falam do seu nome? O que é que as pessoas pensam quando falam de você? Elas se alegram? Elas querem ter você por perto? Ou elas simplesmente, sabe, querem estar distante ou não sentem alegria com a tua presença? Provérbios é viciante mesmo. Então, busque ter um bom nome, aquela coisa. Qual o legado que você quer deixar aqui em vida? Qual o legado que você quer deixar aqui, né? Para as pessoas que te conhecem, que tipo de ensinamento, que tipo de riqueza você quer deixar aqui? Eu não estou falando de herança, eu estou falando do seu nome. Que nome você quer deixar aqui quando você partir, quando você dormir, quando você voltar para casa? Voltar para casa, voltar para os braços do seu pai, para aquele que te criou. Deixa um legado aqui para que outras pessoas se inspirem, para que seus filhos, seus parentes, seus amigos lembrem de você e sintam orgulho de ter te conhecido. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O rico e o pobre se encontram aonde, Jussiara? Tanto em vida, mas principalmente na morte. Eles vão para o mesmo lugar. E aí, muitas vezes, na maioria das vezes, é no leito de hospital que as pessoas repensam sobre sua vida, né? Repensam sobre os seus feitos, sobre suas obras. Repensam sobre tudo, porque na verdade tudo termina ali. Acaba a vaidade, acaba a riqueza, acaba a saúde, acaba a soberba, acaba tudo. Ali a pessoa é vista como é de verdade. Então, nesse exato momento, tanto o rico como o pobre, o branco, como você querer chamar, como o preto, como o amarelo, como o pardo, se encontram. Não há diferença. Não há nenhuma diferença. O Senhor fez tanto um como o outro.
O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre pena. A pessoa prudente, ela está muito atenta, ela vive atenta. A pessoa prudente, ela é capaz de repensar, ela planeja, ela reflete, sabe? Ela não se joga de qualquer forma, ela planeja, peraí, se eu tomar essa decisão aqui, isso pode afetar aqui, pode influenciar nisso aqui, mas eu tenho isso aqui, né? Mas eu também tenho que pensar isso aqui, eu tenho que calcular qual a consequência, sabe? O prudente, ele calcula as possíveis consequências, né? Quais serão os resultados que ele vai alcançar, serão negativos, serão positivos, ele coloca tudo na balança. Mas o simples não, o simples ele vai, ele se joga, ele não tá nem aí para nada, ele não tá nem aí para o que é que vai dar, e a Bíblia fala que ele acaba sofrendo pena lá na frente. Por quê? Porque existe consequência. Para toda ação, ó, a física, para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação. E isso eu não estou falando aqui para você não se arriscar. Eu não estou falando para você viver, sabe, ansioso, preocupado com o futuro. Não deixe, porque isso também pode te dominar e acabar gerando um resultado contrário. Não viva ansioso. A Bíblia já fala isso, Jesus já falava isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que nos tempos que nós estamos vivendo, a ansiedade é considerada até o mal do século, a depressão, enfim. Mas é justamente isso, é essa necessidade de querer carregar coisas que não estão no nosso controle. Nosso futuro, de forma 100%, não está no nosso controle. Então, por que a gente vai querer dominar algo que não está no nosso controle? Nosso controle está no presente. A única coisa que a gente pode mudar, a única coisa que a gente pode interferir é no presente. Então, se eu quero movimentar algo no futuro, eu tenho que fazer algo aqui no presente. Porque o presente é o meu futuro, é o meu agora. É a única forma que eu tenho de movimentar o futuro. O futuro não existe. O futuro sempre vai vir, sempre eu vou viver o futuro no presente. Eu só posso mexer no presente. Eu não posso viver no passado. O passado pode me trazer muita culpa, muita dor. Eu tenho que olhar para o passado como aprendizado, como lugar onde eu posso visitar justamente para não cometer os mesmos erros, não passar pelas mesmas situações desagradáveis. Mas é no futuro que eu escolho como vai ser o meu, é no presente que eu escolho como vai ser o meu futuro. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, o presente da humildade. A consequência da humildade, lembra? A consequência da soberba é a queda. Mas a consequência, o presente da humildade e o temor do Senhor, ou seja, o temor de Deus, são riquezas, honra e vida. E aí você pode imaginar qual é a diferença de uma pessoa, de pessoas ricas, que têm honra, que têm vida e nunca pisaram dentro da igreja, Jussiara. Como assim? Eu vivo na presença de Deus, vivo na igreja, vivo fazendo campanha, vivo fazendo isso, vivo fazendo aquilo e eu não tenho isso. É o temor do Senhor e a humildade. Existem pessoas que verdadeiramente não vão para a igreja com a mesma frequência que você vai, não vão para a igreja com a mesma frequência que eu vou. Mas por que são ricas? Riqueza do diabo? É porque riqueza do diabo? É porque rico não vai para o céu? Tire essa mentalidade da sua cabeça. Quanto mais você despreza a riqueza, mais você se afasta dela. Quanto mais você tem raiva de dinheiro, quanto mais você fala de forma negativa sobre dinheiro, mais você se afasta dele. A riqueza é algo que é o Senhor quem dá. Deus é o Deus da riqueza. Ele é o Deus da prosperidade. E o sinal, muitas vezes, de pessoas que são ricas e prósperas está no princípio que elas respeitam. Elas, independente de não estarem na igreja, independente de não estarem em uma determinada religião que honra o nome de Deus, elas amam ao Senhor. Elas temem a Deus.
elas se conectam com Deus. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Por isso, não se preocupe em ser uma pessoa religiosa, seja uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Pessoas que andam segundo os princípios de Deus. Sabe, não querem nada de ninguém, focam na sua vida, focam nos seus resultados, respeitam o próximo, amam o próximo, honram a Deus. Não tem como essa pessoa não adquirir riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ou seja, se retira daquelas pessoas perversas, se retira do meio dos escarnecedores, se retira. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Uma vez eu ouvi um ensinamento sobre essa passagem e eu nunca me esqueci. Eu ouvi de uma pastora e ela falou justamente sobre esse ponto-chave desse versículo. E é ensinar a criança no caminho. E ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Quando nós ensinamos o caminho, nós estamos apenas dizendo como é para fazer. Mas ensinar no caminho é você caminhar com aquela criança. É você andar com aquela pessoa. Como é que eu faço para chegar em um determinado lugar? Ah, fulano, você vai ali. Quando chegar ali, você vira à direita, vai direto, depois você pega a esquerda. Aí você está ensinando o caminho. Mas ensinar no caminho, como é que eu faço para chegar ali? Ah, peraí que eu vou com você. Eu seguro na sua mão e te levo até lá. Você está ensinando no caminho. Você está indo. Então, mais importante do que você dizer como fazer, é você fazer. E aquela pessoa aprender com o seu fazer. Mais do que você ordenar, aquela famosa frase, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. As pessoas não aprendem com o nosso falar. Podem até aprender, mas elas se dominam muito mais pelo que a gente faz. Tem muitas pessoas que falam muito, mas não tem resultado nenhum. Ensinam aos outros, mas não aprendem nada com aquilo que elas mesmas ensinam. Não praticam nada. Para você saber se uma pessoa faz aquilo que ela fala, olha os resultados dela. Olha os resultados da vida dela. Será que ela faz aquilo que ela fala? Ou ela só vive dando ordens? Quais são os seus resultados como pai, como mãe? Você é apenas um autoritário? E isso eu questiono a mim mesma muitas vezes. Você vive dando ordem ou você é um exemplo naquilo que você faz? Seus filhos olham para você e encontram um exemplo? Seja um exemplo. Quando você é um exemplo, você não precisa muitas vezes nem abrir sua boca o tempo todo. Você não precisa muitas vezes nem ficar dando ordens. Seu exemplo arrasta a pessoa para o exemplo. Então, mais do que ensinar o caminho, ensine no caminho. O rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quantas pessoas ao adquirirem empréstimos, de banco ou de agiota, de coisas assim, acabam se tornando escravos, acabam vendendo a sua paz por conta disso. Cuidado com isso. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Ou seja, aquele que dá nunca vai ter falta. Talvez você aprendeu, no longo da sua vida que você precisa reter. E isso causa um efeito contrário se você quer ser abundante. Porque quando você retém, você está dizendo para o mundo, você está dizendo para o seu cérebro, você está dizendo para o universo que você está em falta. E quanto mais você tem algo, mais você vai receber daquilo que você tem. Se você está em falta, mais falta você vai ter. Você vai viver em falta. Mas quando você dá, quando você é generoso, você está dizendo para Deus, você está dizendo para o universo, você está dizendo para a vida, eu tenho e por isso eu dou. E a quem dá, mais lhe será dado. Mas a quem retém, até o que tem lhe será tirado.
E isso é um princípio baseado nesse princípio que eu vou fazer a maratona de 28 dias. Eu coloquei lá no meu stories, lá na minha página de psicóloga Jussiara, eu vou falar sobre isso. É uma maratona de 28 dias, baseado nessa palavra. Então, segura esse negócio. Se você quer saber o segredo, se você quer saber a magia disso, é baseado nesse princípio. Talvez você pense, Jussiara, magia é um negócio oculto, é um negócio de ocultismo, um negócio estranho. Que negócio é esse? Entra lá, mas é para mulheres, tá? Entra lá, mulher, e você vai descobrir a magia desse princípio. E daí você entende porque muitas pessoas são ricas e não pisam na igreja, não andam segundo a religiosidade, não andam segundo os padrões de alguém que se considera que tem que ser assim para ser, sabe? Quebra isso da sua cabeça. Segue princípios para você entender, para você descobrir a magia. Se você estiver interessada, entra lá nesse grupo para você saber o que é. A quem tem, mais lhe será dado. Já tá dando a deixa aqui. Mas eu não vou falar qual é a magia, não. Mas o segredo é esse. A quem tem, mais lhe será dado. E a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Preste atenção nisso. Esse é um princípio. Quando você descobre isso, você vira a chave. Você começa a transformar a sua vida. A estutícia está ligada ao coração da criança. A tolice, sabe? A falta de entendimento está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. Ou seja, a tolice é algo natural da criança. Muitas vezes o adulto, sabe, se pega constrangido. Eu não vou mentir pra você, é óbvio, né? Porque a gente tem uma cultura, a gente, né, cresce numa cultura, a gente olha assim pra alguma coisa que a criança faz, a gente fala, meu Deus do céu. Emanuele me bota em cada situação que eu fico, gente, Jesus do céu, tem misericórdia aqui, me ajuda, Senhor. Mas a tolice é da criança, é natural da criança. A estutice é o jeito assim, a espontaneidade, o jeito sem noção de falar, de agir. A criança não tem malícia. Existe uma tolice ali, mas é de uma inocência, sabe? E muitas vezes nós olhamos para a criança e requeremos um comportamento adulto. Gente, criança não é um mini adulto. Criança não tem a maturidade de uma pessoa adulta. Ela não tem o entendimento, ela não tem o desenvolvimento de uma pessoa adulta. Nós temos que entender isso, não querer exigir da criança comportamentos e ações de uma pessoa adulta, de uma pessoa que já é madura. Sabe? A criança é impulsiva, a criança muitas vezes não consegue disfarçar um mau comportamento, ou quando ela não está gostando de alguma coisa, ela deixa muito claro. Quando ela não gosta de alguém, ela deixa muito claro. E é importante que você, adulto, compreenda os sinais dessa criança. Bom dia, meu amor. Para que você perceba ali o que é que ela está querendo dizer com esse comportamento. Por que ela não gosta dessa pessoa, sabe? Não quer forçar. Compreenda. Por que essa criança não gosta? A mesma coisa é um animal. Tem animal que não gosta de determinadas pessoas. E por quê? Talvez aquilo seja um sinal, esteja esperto, esteja atento a isso. Por que a criança não gosta? O que a criança não quer fazer? Busque a raiz, não seja autoritário, corrija. Né? E aí entra o adulto justamente para intervir, para corrigir, para educar aquela criança. É aí que entra a sua ação. Não queira a criança uma perfeição, porque, sabe, requereram tanto da gente na nossa infância. E hoje, na maioria das vezes, muitas vezes a gente cresce com esse senso de querer ser perfeito, de ter medo da opinião dos outros, de ter medo de se expor. Por quê? Porque fomos tão cobrados lá na nossa infância, de uma forma tão dura, de uma forma tão incisiva, sabe? De uma forma tão autoritária. E muitas vezes a gente quer colocar essa forma de educar sobre os nossos filhos, sobre as crianças. Quer impor muitas vezes. Eduque. Seja um adulto sábio, sensato, né? Não se desespere com o comportamento impulsivo ou vergonhoso da criança, isso vai ser inevitável. Mas mostra justamente o nível que ela está. Ela é uma criança, né? No decorrer do desenvolvimento humano,
Existem muitas fases e durante o período da infância, a criança tem muitas áreas dentro dela que não está formada. Ela não está formada no seu corpo físico, ela não está formada no seu cognitivo, ela não está formada nas suas emoções. Por isso aqueles impulsos, aquele descontrole, aquela raiva que na adolescência isso fica ainda muito mais aflorado. Porque o adolescente ele não é mais criança, mas ele também ainda não é um adulto. Existe uma crise de identidade ali. E muitas vezes o que você chama de rebeldia não necessariamente é rebeldia. É apenas uma confusão ali dentro de si mesmo. E aí tem que intervir o adulto não para confrontar, não para ser criança, não para agir com birra igual a criança, igual a adolescente, mas para intervir com sabedoria, para acolher aquela pessoa que está em confusão. Nós temos que ser o adulto. Quem é você na relação? Você é uma criança de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Ou você é o adulto, ponderado, sensato, que está ali não para criticar, não para criticar a criança, não para criticar o adolescente, não para falar dos defeitos, mas para olhar e ser capaz de valorizar as capacidades, as habilidades, o melhor, tirar o melhor daquela pessoa. Seja essa pessoa. Trabalhe para ser isso. Trabalhe para enxergar não de forma como te enxergaram, mas para ser diferente, para fazer a diferença. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Certamente empobrecerá. Aquela pessoa que vive oprimindo os outros, vive querendo pisar nos outros, ou vive querendo, sabe, enriquecer ainda mais o rico, bajulando, passando a mão na cabeça, não prosperará. Pelo contrário, empobrecerá. Não te associes com o iracundo, com o raivoso, nem antes com o homem colérico, com o homem irritado, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Ou seja, aquela questão do vício emocional, sabe? Quando você anda com alguém, automaticamente você vai aprender a agir com a forma que aquela pessoa age. Quanto mais você anda com pessoas reclamonas, raivosas, que vivem falando mal dos outros, não tem como você vai adquirir esse comportamento. Então não andes, não te associes, não faça aliança com pessoas assim. Porque assim você vai enlaçar a sua alma, você vai acabar repetindo isso. Quando você vai ver, você já está com o mesmo comportamento. Vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto. Não entre a plebe. Não entre a plebe. Vês um homem perito, excelente naquilo que faz, perante reis ele será posto, ou seja, perante pessoas nobres, perante pessoas conhecidas, e não entre os plebes, não entre os plebeus, não entre as pessoas pobres de baixa classe. Você é excelente naquilo que você faz? Se é perito naquilo que você faz, se é o melhor naquilo que você faz, você será colocado diante de pessoas grandes. Ah, Jussara, mas eu moro no Arenoso. Ah, Jussara, mas eu moro em um bairro. Ah, Jussara, mas eu moro na favela. Ah, Jussara, mas eu sou o menor da minha casa. Eu não estou perguntando sobre isso. Você faz aquilo que você faz dando o seu melhor? Você é o perito. Quando as pessoas pensam em uma função, na função que você faz, elas lembram de você? Pois pode ter certeza que a sua fama, o seu nome, a sua excelência vai te colocar em lugares altos. Isso é um princípio. Por isso, seja o melhor naquilo que você faz. Faça o seu melhor, seja excelente. Independente de onde você esteja, independente. Mas na minha empresa, não, eu não sou, na empresa onde eu trabalho, eu não sou reconhecido. Mas no bairro onde eu moro, eu não sou reconhecido. Mas aonde eu ando, eu não sou reconhecido. Seja o melhor. Faça o seu melhor. As pessoas do alto, as pessoas que estão na alta corte, assentadas nos lugares mais altos, vão te conhecer e vão mandar te chamar. Vão ouvir falar do seu nome, vão ouvir falar dos seus resultados, vão dizer, manda chamar ele. Sabe por quê? Porque quem está embaixo não tem como chamar quem está em cima.
né? Tem como você puxar quem tá em cima, tem como você querer agora, eu quero agora almoçar com o famoso, com o rico. Tem como, você não tem, né? Não tem condições. O rico não vai parar para te ouvir. Mas o rico, o famoso, o rei, se ele quiser, ele pode te acessar, não é verdade? E é assim que acontece. Na história de Davi, conta que quando o rei Saul, ele estava, sabe, possesso, ele estava sendo atormentado, oprimido por espíritos malignos, o nome de Davi era entoado no reino. Os servos falavam assim, olha, tem um menino que ele é cuidador de ovelhas. Imagine, ele era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, mas aquilo que ele fazia era excelente. Ele tocava a harpa e ele louvava o Senhor com excelência. E aí os servos falavam para o rei, rei, tem um menino que ele é pastor de ovelhas e ele canta muito bem, ele toca muito bem. E o que foi que aconteceu com aquele menino? O rei mandou chamar. Chama ele. E a Bíblia fala que quando Davi ia tocar a harpa, os espíritos malignos saíam do rei Saul. Os espíritos malignos saíam, eles não aguentavam a potência da adoração. Sabe quando você estiver se sentindo oprimido, angustiado? Louve, adore, cante, cante ao Senhor. Olhe para o céu e renda a sua maior adoração. Jussiara, mas eu não sei cantar. A minha voz é de taquara rachada. Eu fico muito melhor de boca calada. Não. Adore ao Senhor. Rasgue o seu coração em adoração e você vai ver. Quando você adora, quando você agradece, quando você declara bênçãos, quando você se rende ao Senhor, você está declarando a majestade dele. Não tem como a glória de Deus não tomar todo o ambiente da sua vida, todo o ambiente do seu coração. Faz isso e você vai ver como a atmosfera, como a sua alma, como o seu coração vai mudar, como a sua visão vai mudar. A adoração tem o poder de afastar toda resistência maligna. Tem o poder de mandar embora toda a opressão da sua vida. Adore, adore. Bota o louvor e dança, mas canta, mas se acabe. Eu sou suspeita para falar isso. Ai, meu Deus. Faz isso. Faz isso. Com José também não foi diferente. José, ele estava escravo. Eu falei sobre José ontem. Foi ontem? Acho que foi ontem. Falei sobre José no estudo de ontem. José, ele estava escravo. E quando o rei teve um sonho, ninguém pôde interpretar. Mas houve uma pessoa que também havia estado presa lá na cadeia onde José estava. E ele se lembrou. E ele disse, rei, tem um homem lá na prisão que ele interpreta sonhos. Chama ele porque ele interpretou o sonho e foi verdade. Do jeito que ele falou, aconteceu. Eu estou aqui diante do rei e ele disse exatamente que isso ia acontecer. E o rei não pensou duas vezes. Chama ele. Chama ele. E ele interpretou o sonho do rei. E aquele homem que era escravo entrou naquela sala como escravo. Saiu daquela sala como governador do Egito. Seja excelente. Seja excelente. Com Daniel, a mesma coisa. Daniel também era escravo, estava como escravo na Babilônia. E o rei também teve um sonho. E nem os magos, nem os mágicos, nem os feiticeiros, nem os peritos daquele lugar não conseguiram interpretar o sonho daquele rei. E o rei ficou desesperado. E o rei, pensa aí, com Daniel o desafio foi ainda mais forte, porque o rei, ele queria que a pessoa dissesse qual foi o sonho. O rei não contou o sonho. Ele queria que a pessoa dissesse qual foi o sonho e trouxesse a interpretação. E os magos ficaram tudo assustados, abismados, porque o rei disse que se ninguém interpretasse, todo mundo ia morrer. Mas Daniel falou, não, calma. Me dá um tempinho, eu vou orar ao meu Deus.
E o meu Deus, ele revelará o que o rei está querendo. E assim aconteceu. Existe um Deus nos céus que revela o oculto e o escondido. Se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, ele vai te revelar coisas profundas. Coisas que os teus olhos naturais não veem. Coisas que os teus olhos naturais não enxergam. Coisas que os teus ouvidos não ouviram. Mas você vai discernir. Você vai saber. Você vai acessar coisas que as pessoas não acessam. Busque ao Senhor. E do mesmo jeito aconteceu com Daniel. Daniel foi colocado em lugar de honra, em lugar de destaque. E assim eu finalizo. Seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente naquilo que você produz. E você não vai ficar em lugares baixos. As pessoas do alto vão te acessar e vão te chamar para perto. Você vai ser colocado em lugar de destaque e em lugar de honra. Mas seja excelente. Seja excelente. Faça aquilo que você faz com excelência. Dê o seu melhor. O seu nome está sendo entoado, está sendo falado, está sendo levado para pessoas que você nem imagina. Só por causa da sua excelência no seu fazer. Você vai ser levado para lá. Você vai ser chamado para reinar lá também. Diante de príncipes e princesas, onde você nem imagina, é onde o Senhor te colocará através da sua excelência. E você vai ver que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você imagina. Tá bom? Tenha um ótimo dia. Que você faça um ótimo dia. Uma ótima segunda-feira. Que você possa transbordar. Transborde. Vá, saia hoje pensando em fazer excelente tudo aquilo que chegar nas suas mãos. Tudo aquilo que vier para você. Não fuja de problemas. Resolva problemas. Seja um solucionador de problemas. Você estará entre os grandes. As pessoas não gostam de pessoas que trazem problemas, mas as pessoas amam os resolvedores de problemas. Seja um solucionador de problemas. E você com certeza será destacado entre os demais, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.